Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo nós vamos falar porque o bicampeonato conquistado por Daniel LaRusso parece bem mais impactante do que o bicampeonato conquistado por Johnny Lawrence. Se você quer saber mais sobre isso, fique comigo até o final. Agora sem mais delongas, bora pro vídeo. De que Daniel LaRusso foi um grande campeão regional de karatê, tenho certeza que ninguém duvida. No entanto, nós temos que lembrar que Johnny Lawrence também foi bicampeão regional de karatê. No entanto, parece que o feito do Johnny tem menos impacto do que o feito do Daniel, sendo que os dois venceram a mesma competição. Mas por que isso teria acontecido? Temos que lembrar que Johnny Lawrence já era bicampeão regional de karatê quando começou seus problemas com Daniel LaRusso. Como já falei em muitos outros vídeos, o Daniel provavelmente teria caído como uma luva se tivesse iniciado no karatê Cobra Kai. O Daniel tinha uma agressividade e uma sede de vingança que teria caído como uma luva para que John Kreese tivesse transformado ele em um excelente Rei Cobra, e provavelmente ele também teria vencido algum torneio pelo Cobra Kai. No entanto, quando Daniel chegou no dojo, ele encontrou Johnny e sua gangue e resolveu que ali ele não poderia ficar. Algumas pessoas argumentam que o título do Daniel foi muito mais importante porque o Daniel era um novato, um azarão. Ele não fazia parte de um dojo conhecido. No entanto, eu não acredito que seja isso que tenha acontecido. Óbvio que o Daniel era uma verdadeira surpresa naquele torneio. Sabemos que o Miyagi-Do nunca tinha competido no torneio regional de karatê, ou pelo menos não que tenha sido dito até hoje. Mesmo o Daniel sendo considerado o exército de um homem só no primeiro torneio regional que ele disputou, isso não faz da vitória dele naquele torneio mais importante do que as vitórias anteriores do Johnny. Outras pessoas argumentam que o torneio regional de 1984 era de um nível técnico muito superior aos torneios que o Johnny tinha enfrentado anteriormente. Outra coisa que poderia ser rebatida com o simples fato de que o campeão foi alguém que praticava karatê há poucos meses e nem era necessariamente um faixa preta. Não podemos esquecer que o Daniel sequer tinha uma faixa quando ele chegou no torneio regional de karatê. O Sr. Miyagi não ligava muito para essa história de faixas. E quando ele descobriu que só poderiam participar lutadores de faixa marrom para cima, ele simplesmente conseguiu uma faixa furtada para o Daniel. Uma coisa que muitos argumentam de que o torneio vencido pelo Daniel era muito mais importante do que os torneios vencidos por Johnny Lawrence é o simples fato de que o John Kreese acreditava que aquele seria o torneio que iria alavancar a carreira do Johnny. Ou seja, a pergunta é por que só o de 1984 iria alavancar e os outros dois não? Temos que lembrar que Terry Silver citou o Sekai Taikai muito antes do Johnny vencer o primeiro torneio regional. Naquela época o Kreese estava iniciando o dojo e o Johnny era um recém-chegado. Inclusive o Kreese falou para o Terry que ele tinha um novo aluno e que ele acreditava que ele era muito bom. Quando o Terry apresentou a proposta do Sekai Taikai, o Kreese simplesmente falou que eles ainda não estavam prontos. Provavelmente o Kreese sabia que o Johnny poderia vencer o Sekai Taikai um dia. É muito provável que o Kreese estivesse preparando o Johnny desde o início para isso. Temos que lembrar que o Johnny que chegou no dojo Cobra Kai não era o Rei Cobra experiente que nós conhecemos no primeiro filme de Karate Kid. Inclusive em Cobra Kai foi mostrado que ele era um aluno franzino e muito mais chorão do que o próprio Daniel. Posso afirmar que o Johnny que chegou no dojo Cobra Kai tinha mais a ver com o Miguel Dias do que com o Daniel, porque o Daniel já contava com uma certa agressividade que inclusive o Sr. Miyagi combatia. Na minha visão, o Kreese queria vencer o torneio de 1984, mas não porque ele era mais importante do que os anteriores. Mas naquela altura o Johnny já seria tricampeão regional de karatê, 3 vitórias consecutivas, e provavelmente isso seria um degrau a mais para alcançar o objetivo do Sekai Taikai. Isso faz bem mais sentido do que acreditar que o torneio que Daniel LaRusso venceu era mais importante do que os anos anteriores. Pensando nisso, o torneio de 1985 seria bem menos importante do que o de 1984 também. Afinal de contas, Daniel LaRusso não precisou disputar nenhuma
uma luta até chegar à final. Vamos lembrar do que o Kenny falou para o Falcão, que ele só tinha vencido porque o Miguel desistiu e o Rob tinha vencido tantas lutas quanto o Falcão. Se pararmos para pensar, imagine que o Daniel só venceu uma luta que foi contra o Mike Barnes e o Mike passou por todo o torneio, ou seja, a vitória do Mike teria sido muito mais impactante do que a vitória do Daniel. E como o bicampeonato do Daniel poderia ser mais importante do que o bicampeonato do Johnny, sendo que o Johnny disputou 2 torneios inteiros, enquanto o Daniel disputou o torneio inteiro em 1984 e apenas uma luta em 1985. Então não, de maneira alguma, os torneios vencidos pelo Daniel foram mais importantes do que os torneios vencidos pelo Johnny. Eles tinham o mesmo peso. Mas então, afinal de contas, por que o Daniel parecia um deus no torneio de 2018 e eles sequer lembravam que Johnny Lawrence também tinha sido bicampeão regional de karatê? A resposta para mim parece muito simples. Podemos perceber que em 1984 o Johnny era tratado como um verdadeiro deus naquele campeonato. Sempre lembravam que ele era o atual campeão e o principal favorito àquela disputa. No entanto, nós temos que lembrar que o Johnny perdeu para um novato, e isso provavelmente despertou uma enorme vergonha no Chris. Isso aí poderia nem ter pesado tanto, afinal de contas um dia você ganha, outro dia você perde, assim disse o Falcão, muito experiente na 5ª temporada. Mas temos que lembrar que o Cobra Kai se desfez e ele sequer ia para a disputa de 1985. E mesmo assim o Cobra Kai ainda era muito respeitado mesmo com aquela derrota. Nós temos que lembrar que no início de Karate Kid 3, o torneio regional fez questão de ligar para que John Kreese levasse seus alunos para a disputa. Na minha opinião, o que enterrou de vez a história do Cobra Kai no torneio foram as atitudes de John Kreese, Mike Barnes e Terry Silver no torneio seguinte. Não podemos esquecer que pelo jogo sujo, o Cobra Kai foi definitivamente banido do torneio regional. E o Johnny só descobriu isso quando tentou fazer a inscrição do Cobra Kai no torneio regional de 2018. Ou seja, o Cobra Kai era mais lembrado pelo seu jogo sujo do que pelos seus feitos no passado. E provavelmente isso ofuscou o bicampeonato de Johnny Lawrence. Outra coisa que é muito importante é que o Daniel se retirou do torneio invicto, enquanto o Johnny se retirou com uma derrota. Se o Chris estava realmente preparando o Johnny para uma possível participação no Sekai Taikai, e nós sabemos que o Mike também almejava disputar o Sekai Taikai, isso aí já é outra história. Mas essa é só a minha humilde opinião. Mas qual é a sua opinião sobre esse assunto? Por que o bicampeonato de Daniel LaRusso parece bem mais valorizado do que o bicampeonato de Johnny Lawrence? Já deixa sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, assim você não perde nenhum conteúdo novo aqui do canal. Nós vamos ficando por aqui, fique com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus permitir.